pergunta basicamente é, o mesmo Brasil sendo católico e não sendo anglo, né? A herança do Brasil é ibérica, faz sentido dizer que hoje em dia o Brasil faz parte da civilização anglo, sabe? Que é da Inglaterra, dos Estados Unidos? Cara, então, o Brasil tá nessa posição engraçada, né? Porque é difícil o cara falar de espírito dos povos, porque isso é quase misticismo, né? Mas assim, o Brasil, ele é fundado, inclusive, a gente não falou de referência de literatura brasileira, mas o Brasil é fundado numa mistura da civilização tupi-guarani com a civilização portuguesa. Isso é esquisito, parece esquisito. Mas tem um processo de união ali, o Brasil puxa algumas coisas da herança indígena dele, por exemplo. A sociedade brasileira é consideravelmente mais matriarcal do que a portuguesa. Por exemplo, isso é uma herança dos tupis, isso é uma coisa que vem lá de trás. Cara, enfim, assim, eu acho que o Brasil está numa posição engraçada de também ter influência dos africanos que vão chegar depois, que vão impactar a nossa cultura, a nossa forma de entender a sociedade, enfim, das formas mais estereotipadas possíveis que seja, mas, enfim, você pode estar falando, pensando em capoeira e tal, mas na forma de pensar também. Entendeu? O Brasil está realmente, eu acredito, né? Tem uma galera que é do totalitarismo da civilização portuguesa. Eu não acredito nisso. Pessoalmente, eu acredito que a gente está nessa encruzilhada dessas três civilizações. E, enfim, agora conectando. Mas por que o Brasil. Como é que os ângulos entram nisso? Exato, agora pensando assim, mas, pô, então por que o Brasil não é uma monarquia católica tupi-guarani africana, né? Cara, é porque, enfim, é porque o mundo também se movimenta em ondas, né? Enfim, o Brasil não ficou para trás. Por exemplo, alguns países tentaram resistir mais a dessa hegemonia anglo-saxã no mundo, né? Por exemplo, para citar um exemplo até controverso, mas a Espanha, do Franco, ela ficou até os anos 70 negando essa matriz anglo-saxã. Acabou, eventualmente, não conseguiu se sustentar. E quanto mais tempo você tenta sustentar algo que é insustentável, mais força você tem que usar, né? Que foi o caso do Franco ser um ditador autoritário, né? Exato, exatamente. Então, o próprio regime do Franco, ele vai degenerando e tal, até ter uma abertura também. O Brasil, cara, também, apesar de ser uma fusão de três civilizações que não tem nada a ver com os Estados Unidos e com a Inglaterra, ele ainda está posicionado no quintal dos Estados Unidos, né? É uma sina do Brasil, tá? Isso é uma coisa de realismo político, assim, a gente também fala muito disso entre si, mas cara, o Brasil está posicionado na América do Sul. Entendeu? Quem pode socorrer o Brasil dos Estados Unidos e da Europa? Se caso algo aconteça. Entendeu? A gente está na esquina do Atlântico, cara. Então... E eu diria que, cara, no século XIX, o Brasil tinha muita relação com a Inglaterra. Enfim, até que ponto tinha uma relação cultural tão forte, não tenho certeza, mas comercial, sem dúvida, tinha. A Inglaterra ela impôs a liberalização da escravidão também. A República Brasileira ela é fundada nos moldes dos Estados Unidos, então é presidencialista e etc. E, cara, desde a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia cultural dos Estados Unidos é muito grande, entendeu? Enfim. E, cara, eu diria que todos os países meio que, hoje em dia, estão numa influência cultural muito forte dos Estados Unidos, cara. Principalmente depois de, televisão e depois de internet, o rádio, assim. Antes disso, a internet. Até o rádio, cara, é difícil você escapar dos Estados Unidos, cara. Aquela parada que a gente falou no vídeo dos impérios. Cara, a gente tá numa plataforma americana, que é o YouTube, fazendo negócio de tier list, blá blá, tudo inventado nos Estados Unidos. Cagar regra sobre o Império Romano é uma moda meio que dos Estados Unidos, entendeu? Esse renascimento religioso, intelectual, uma coisa que vem muito de lá. Mesmo a gente se remete muito aos Estados Unidos, cara, na hora de pensar no que a gente vai fazer aqui no canal, entender pra onde está indo, os rumos, assim, do pensamento. Que a gente tenta ficar atualizado também, isso depende dos Estados Unidos. Então... Cara, o Brasil é uma mistura muito louca, né? Tem uma pinçada, assim, de iluminismo francês muito forte também. Por exemplo, a nossa democracia, ela é mais parecida com os Estados Unidos, né? Mas, enfim, ela também se comporta um pouco mais como a francesa e tal, ela é mais de movimentos. Você vê, os Estados Unidos é muito estável, né? A democracia tem mais etapas até o poder, de fato, né? As pessoas só não votam e quem é mais votado entra. Não é tão simples assim. No Brasil já é assim, isso já é um modelo mais afrancesado. Mas a gente é presidencialista. Igual todos os países da América, igual os Estados Unidos, entendeu? Então, cara, é uma mistura, é absurdo. Entender o Brasil é uma maluquice ridícula, assim. Mas se eu tivesse que dar uma resposta pra sua pergunta, eu diria que sim. O Brasil faz parte da periferia do mundo, da civilização anglo. Sim, Cara, e tem que ver, agora tem outras propostas, né? O Brasil também, o Brasil podia estar... O Brasil, por natureza, vamos dizer assim, o estado de natureza do Brasil seria, obviamente, próximo aos Estados Unidos, que é como ele esteve por 100 anos. Mas agora começa a surgir uma alternativa, um novo bloco de poder. Não estou dizendo que é bom, tá? Mas, enfim. Aí o Brasil pode fazer essa decisão agora, né? O Brasil pode
escacetar, se aproximar mais da China, que é um país que está do outro lado do mundo. Aí vai falar, não, é só o Oceano Pacífico de distância. Valeu. O Irã, que também é um país que está extremamente distante. Rússia, que é um país que está dias de distância, assim, de barco, de avião, enfim. São escolhas, né, cara? O Brasil quer se orientalizar, né? Alguém tinha falado mais cedo sobre orientalização. Enfim, isso.